Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu companheiro Cleudio Bueno, que faz trabalho de xamanismo crístico lá na Pax há 30 anos. E hoje ele é arquiteto, ele é palestrante, discípulo da Fraternidade Branca Universal e xamã crístico. Hoje ele vai estar falando sobre os animais na evolução da senda espiritual. É um assunto fascinante, eu pelo menos adoro os bichinhos todos, né? Acredito que todos vocês aí também gostem. Oi Vera, boa tarde. Conceição, boa tarde. Bueno, hello, você já tá aí, muito bom. E olha, família Pax, esse final de semana com a livraria e com várias atividades lá. Esperamos vocês, tá bom? Das 10 da manhã às 5 da tarde. No sábado tem vivência comigo, com a Valquíria e com as Luane às 10 da manhã e Pena Branca à tarde. No domingo tem a Eliana Lara com o Prosperidade. Bem-vindo, Bueno! Prazer mais uma vez estar aqui a seu convite, hoje falando um pouquinho a respeito dos animais e a sua evolução, já que é um tema que quando a gente aborda ou fala de animais, parece que todo mundo gosta. Pelo menos eu fui alertado para esse assunto. Cada vez que a gente toca nos nossos animais, parece que a coisa toma um outro vulto. Parece que as pessoas têm uma afeição tão grande pelos animais que em alguns momentos das nossas vidas nós achamos até que são mais valiosos do que algumas pessoas da própria família. Eles têm uma importância, então, na nossa vida muito grande. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, como eu sempre faço, né? Fechando os nossos olhos e pedindo para o Arcanjo Miguel toda a proteção necessária que nós precisamos e todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, a quem nós amamos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios e permite-nos caminharmos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias, e fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso. Permiti que nossa inspiração, nossa intuição e a doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e energia. Que a nossa verdade seja a vossa, e que o vosso escudo seja o anteparo da má qualificação do ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma, e que nesse momento, Arcanjo Miguel, vós que é o protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós, que essa oração se cumpra e se manifeste, aqui e agora e por toda a nossa eternidade. Amém. Muito bem, então nós começamos falando dos animais hoje, né? Porque na live passada nós tocamos um pouco naquilo que era a chamatrina, e aí perguntaram se os animais tinham chamatrina também. A evolução dos animais é diferente da nossa. Não é que os animais tenham a chamatrina. Os animais, eu já vou entrar meio de sola no tema, eles têm uma constituição de evolução diferente da nossa, né? E como alguém já deve ter lido, já deve ter visto, e se não viu, vai ler ou vai ouvir, o que eu vou dizer agora, né? Tudo se encadeia na natureza de uma forma divina, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como um átomo. Ou seja, tudo vai do átomo a um arcanjo. Então, a evolução ele é um processo contínuo. Mas nos animais existem, na verdade, duas correntes.
e é onde a gente vai ficar um pouquinho para poder se acertar qual das correntes é a certa para nós ou é a mais viável nessa cadeia que eu acabei de mostrar agora, que vai desde um átomo até o arcanjo. Nós temos uma corrente que diz que os animais pertencem a um grupo, vamos dizer assim, chamado alma-grupo. Alma-grupo. E tem uma corrente que diz que não. Os animais também têm uma evolução individual. Os que têm a corrente do alma-grupo justificam que cada vez que um animal faz a sua passagem, os seres espirituais que cuidam da evolução das raças e das espécies faz um conjunto dessa alma e coloca novamente, vamos dizer assim, o animal encarnado junto à sua evolução. Seja nesse mundo ou seja em qualquer outro mundo que exista. Porque geralmente a gente faz uma ideia que os animaizinhos, assim como nós, encarnamos sucessivamente, única e exclusivamente aqui no planeta Terra. Não, essa evolução ela pode se dar em qualquer outro mundo, inclusive aqui novamente. Mas geralmente a evolução ele se dá em qualquer parte do universo aonde seja necessário o nosso aprendizado, assim como é também o dos animais. Portanto, a alma-grupo, aqueles que são defensores da alma-grupo, sempre imaginam uma gota que caminha e cai no oceano. E uma vez estando dentro do oceano, faz parte, então, do todo. Esse é o caminho lógico de todos nós. Buscarmos uma evolução para fazermos parte do todo, do uno, que é, na verdade, o grande criador de tudo e de todas as coisas, a quem nós chamamos de Deus ou de Criador. A outra corrente acha que não, que essa individualidade dos animais também é constituída assim como acontece com os seres humanos. Cada um tem a sua. Alguns, mesmo de raças ou de espécies diferentes, são diferenciados do todo. Portanto, a evolução daqueles requer uma sintonia e, vamos dizer assim, uma preocupação daqueles que estão trabalhando na evolução dos animais de forma diferente, contemplando aquele que já está mais próximo da sua evolução dessa cadeia, vamos dizer assim, de um outro reino, que seria o reino nominal. Como todos nós sabemos, e já foi dito aqui, nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino angélico. Esse faz parte da cadeia de evolução nossa. A partir daí, tem evolução? Tem evolução, mas em outros mundos, em outros lugares. Aqui, no nosso querido e amado planeta Terra, nós pegamos esses 5 reinos para que nós possamos evoluir. Como eu acabei de dizer, desde o átomo até ao arcanjo. Aqueles que defendem uma corrente da evolução individual é baseado na prática e nas experiências científicas do dia a dia. Né? Por exemplo, o golfinho, a baleia, tem o raciocínio 16 vezes mais rápido do que o ser humano. Uma coruja tem uma visão ampla de 360 graus, ou seja, ela pode virar o pescoço em 360 graus sem se mover, né? Ou 180 só pegando de um ponto ao outro. Tem determinados animais e aves, por exemplo, o caso do papagaio, que até fala, né? E repete. Tem caso de animais, como o gato, como o cão, que, se bem adestrados, eles não só fazem aquilo que você ensina, como, na verdade, também acabam usando o seu instinto e a sua inteligência para algo mais. Existem casos, aqueles que defendem a individualidade dos animais de uma forma evolutiva, que
tem várias outras experiências aonde, principalmente no século IX, veja bem, eu estou falando de um século muito lá atrás, porque nós estamos no século XXI, né? Eu estou falando praticamente de 11 séculos atrás, com experiências com animais, aonde a própria inteligência do animal já se fazia totalmente presente no nosso meio. Tem um caso de um chimpanzé, agora, já mais recente, não no século IX, como eu falei, mas um pouco mais recente, depois eu falo do século IX, aonde as experiências com esse chimpanzé era feita e ele só se apresentava nos lugares de smoke. Ele só ia na recepção vestido com smoke. Só sentava à mesa com talheres e comia com talheres como se fosse humano, já dentro de uma experiência um pouco mais evolutiva. E acontece isso muitas outras vezes. Já aconteceu de cães chamarem socorro pelo 190 nosso, mas em outros países, quando o seu próprio dono desmaia e eles pegam o telefone e discam o 190 chamando socorro. Vidas já foram salvas. Isso sem falar em outras coisas, né? Como os cachorros que salvam vidas, né? Nas avalanches, como aqueles pombos que levam, né, as suas mensagens sem perder as rotas, e por aí vai. O caso mais notável é de um chimpanzé que usou a sua inteligência para ir a um ponto a mais daquilo que ele havia sido adestrado, que foi no sentido de se tocar notas no piano que significavam letras ou frases se comunicando linguisticamente através do som do piano com os seus donos, vamos dizer assim, com os seus interlocutores. Então, aconteceu isso, de você dar notas a um teclado do piano que significava letras ou frases e o animal se comunicar com o seu intérprete linguisticamente, conversando linguisticamente, como eu estou agora conversando com aqueles que estão aqui conosco. Isso aconteceu no século IX. Então, é um negócio assim espantoso. Uau! Né? Um negócio espantoso. Dentro do reino animal, existe uma configuração mais ou menos lógica dentro dessa evolução. Ou seja, dentro da evolução, agora falando só aspecto animal, o aspecto mineral, o aspecto vegetal, eu estou deixando um pouco de lado, que hoje o tema é sobre os animais. Então, em cima dos animais, a gente costuma dizer que na base estão os peixes. Os peixes são os menos evoluídos. Depois vêm os répteis e os anfíbios. Depois vêm as aves e depois vêm os mamíferos. Isso seria mais ou menos uma cadeia lógica nessa evolução, tanto dentro das espécies como das raças. E cada um vai evoluindo dentro disso. Essa evolução ela é feita principalmente dentro do hinduísmo, dentro do budismo e dentro do espiritismo, mais ou menos dessa forma, no plano reencarnatório. Ou seja, todas essas três filosofias ou religiões acreditam na reencarnação. Portanto, a reencarnação desses animais é feita em cima da evolução que cada um teve no momento presente aqui nesse plano. Uma vez voltado aos planos superiores de luz, aqueles que cuidam da evolução dos animais tendem a reestruturá-los harmonicamente naquilo que eles precisam evoluir dentro das suas raças e das suas espécies, para que eles possam chegar cada vez mais perto do próximo reino,
que é o nosso reino, o reino hominal. Bom, dentro dessa prática, e levando em consideração que a evolução ela é totalmente voltada ao instinto que o animal tem, porque o animal ele não usa a razão. Mas nós não podemos afirmar com toda certeza e absoluta, porque cada dia que passa ela vem se comprovando exatamente assim, é que cada animal também tem a sua inteligência, embora não tenha razão. Ou seja, não tem um processo de raciocínio lógico e a sua posição na evolução ela é limitada, porque eles não chegaram na próxima cadeia, que seria a cadeia de evolução que é humana. A cadeia humana, além de nós trazermos um pouco desse instinto, que é o instinto primitivo da sobrevivência da vida, que às vezes é carregado um pouco pelo medo ou não, ela também é cercada pela nossa razão, pela nossa inteligência e principalmente pelo nosso livre-arbítrio, coisa que no reino animal eles não têm esse livre-arbítrio. E todo o seu posicionamento ambiental ele é totalmente limitado, né? Então, nós devemos aqui entender que alguém pode perguntar, pô, Bueno, mas escuta, e o darwinismo, como é que fica nessa história? E a evolução animal da espécie, desde lá do protozoário, do átomo, até o macaco e depois se transformando. Veja, eu não estou falando em matéria. Desde o início, eu não estou falando de matéria. Estou falando de evolução espiritual. Eu não entro na questão da matéria. A questão da matéria é uma coisa que a ciência vai descobrir, que a ciência vai fazer as suas experiências através do DNA, vai fazer através da história planetária, e ela vai descobrir toda a montagem da nossa evolução matéria. Eu falo da evolução espiritual dos reinos, e hoje falando da evolução espiritual dos animais. Lembrando que tudo se encadeia na natureza divina, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como um átomo. Ou seja, nós evoluímos do átomo até o arcanjo. Quem não leu, não ouviu sobre isso, ainda vai ler, porque ouvindo já está. Então, nós temos essas duas correntes. Ou a evolução é feita através de almas-grupos, onde todos são evoluídos como raça e como espécie de uma forma única, mesmo aqueles que têm uma certa inteligência, uma certa evolução maior do que os outros, e que são agrupados e são mais ou menos mediados por essa evolução para toda a cadeia. Porque se a gente tiver um cardume de peixes e esse cardume todo se vira para a direita, é capaz que todo, sem exceção de nenhum peixinho, vire para a direita. Se nós estivermos voando através de uma revoada, né, de aves da mesma espécie, e ela tiver um sentido através do seu líder, todos nós estaremos voando pela mesma direção e o mesmo segmento. Não terá uma ave separada voando sozinha. Aqueles que defendem alma-grupo pensam que mesmo a inteligência de alguns, mesmo tendo limitações de seus instintos, eles evoluem grupalmente. E existem aquela corrente, como eu já disse, que dizem que não, que a evolução, ela, na verdade, acontece como nós, ela acontece individualmente. Eu, agora Bueno falando, eu acho que as duas coisas se juntam, na verdade.
Sim. elas se congregam, na verdade. Porque nós evoluímos como humanidade, então eu acredito que os animais evoluem também nesse reino como um todo, né? E nós também evoluímos como identidade e como alma, assim como os animais também evoluem. Todos nós estamos colaborando para o somos um. Todos nós estamos colaborando para sermos unos. Estamos indo nessa direção. As duas correntes, na verdade, estão corretas, mas elas precisam se unir e entender que tudo nessa vida, seja do átomo até o arcanjo, evolui segundo os princípios divinos, ou seja, coletivamente, ou seja, individualmente. Quando um ascensiona, a humanidade inteira cresce com ele. Quando um se destaca, ele se evolui também na sua cadeia de evolução e de progressão espiritual. Assim acontece em todos os outros reinos, na maneira de eu ver. Ah, mas então quer dizer que um animalzinho que está na minha casa, que é muito bonzinho, carinhoso, um amor, o meu gatinho, eu não vivo sem ele. Inclusive, tudo que eu tenho eu vou deixar para ele, porque tem pessoas assim, que amam tanto os seus animais, e eles têm tanto amor por eles, e eles dão tanto amor pelo seu dono, que quando existe a perda de um animal, a pessoa acaba perdendo um pouco de si, quando não perde totalmente a sua estrutura emocional, de tão valiosos que eles são nas nossas vidas. Mas isso é diferente, por exemplo, de um animal selvagem. Esse animalzinho que está em casa, além de todo o amor que ele dá, em todo o carinho e a sua lealdade que ele tem ao seu dono, ao seu companheiro que está ali, que o alimenta e que dá a refeição, ele não caça mais. Ele não é mais um animal selvagem. O animal selvagem, ele tem que matar para sobreviver. Ele tem que estar com todos os seus sentidos aguçados, porque na cadeia da sobrevivência, ele pode estar abaixo de algum outro animal da cadeia alimentar. Então, um animal selvagem é diferente de um animal, vamos dizer assim, adestrado ou domesticado, que a gente tem no nosso gato, que a gente tem no nosso cachorro, que a gente tem no nosso pássaro, ou que a gente tem em alguma coisa que a gente tem dentro de casa, né? A gente tem que entender que, embora o cão, né, e o lobo sejam da mesma família, são espécies diferentes. O cão, ele se tornou domesticado porque nós precisávamos dele. Então, nós fizemos uma troca. Você não caça mais e eu te alimento. Mas você me avisa, como se fosse um guarda, se alguém se aproximar de mim para querer me pegar. Você vai latir. Você vai me avisar que eu estou em perigo. Então, nós tiramos ele da sua progressão evolutiva normal, né? Aqueles que não são selvagens, e colocamos eles como animais domésticos. Mas hoje, por essa falta deles estarem nos seus próprios ambientes, que seria o selvagem, muitos deles andam pela rua, sozinhos, abandonados e sem alimentação de quem quer que seja. Então, esses animais, na verdade, nós temos que ver com mais carinho. E se nós pudermos sempre ajudá-los, melhor com alguma coisa. Porque esses animais são frutos daquilo que nós, como seres humanos, propiciamos ao seu habitat. E nós somos pródigos em fazermos isso nos reinos animal, vegetal e mineral. A gente acaba, no fim, bagunçando toda essa corrente evolutiva, e o pessoal da lá de cima é que tem que consertar as bobagens e as besteiras que a gente faz aqui.
como eu acabei de falar, essas correntes, na verdade, na minha forma de ver, elas se convergem e elas se unem numa forma única um pouco mais lá na frente. Mas existem ainda aqueles que fazem uma série de parcimônias em relação aos animais, sejam eles domesticados ou não, os selvagens, né? Toda essa cadeia de evolução na matéria que os animais, através dos anos, foram tendo e se comportando, sejam as girafas, sejam as baleias, sejam os leões, sejam as aves, sejam os répteis, nós temos dentro dela umas cadeias que começam lá como átomo, protozoários, fungos, até que eles se tornem matéria de alguma espécie ou de alguma raça nessa evolução animal que se tem, né? Muitas vezes me perguntam se eu como carne, né? Bom, eu poderia dizer o seguinte: se eu não tiver nada para comer, evidentemente que eu vou comer, porque depende da minha sobrevivência. Muitos fazem isso. Mas, por exemplo, no judaísmo, né, em Levíticos 11, eu estudei muito isso quando eu fiz o científico, eu fiz o ginásio, e como todos vocês sabem, eu estudei num colégio adventista. E lá a Bíblia é destrinchada anualmente de capa a capa. E muitas vezes é muito bem detalhado o Velho Testamento, que são os primeiros 5 livros, não só, mas os primeiros 5 livros da Bíblia são de Moisés. Em Levíticos 11, diz toda a espécie de animais que a gente pode ou não comer. Inclusive, no judaísmo tem aquela palavra que se chama kosher. Eu acho que eu estou falando a palavra certa ou errada. Mas é na questão da alimentação que deve ser feita ou não pelos judeus. Se bem que naquela época, né, os judeus faziam parte da tribo de Judá, né? Existiam mais 11 tribos em volta de Judá. E Levíticos, essa parte, faz justamente a uma das tribos, que era de Levi. A tribo de Levi, na verdade, era a tribo dos sacerdotes. Todos que nasciam nessa tribo tinham essa responsabilidade, junto ao povo hebreu, de ordená-los e de guiá-los na construção daquilo que o Senhor, o Criador, queria do seu povo. Então, todos que nasciam na tribo de Levi eram justamente sacerdotes. Não serviam para mais nada, eles eram compenetrados naquilo. E em Levíticos 11, que faz parte da tribo de Levi, diz toda espécie de carne, de peixes, de aves que a gente pode consumir ou comer, que são coisas limpas, coisas que não nos tornarão impuros. Por exemplo, lá diz muito claramente da carne de porco, do coelho, né? Por exemplo, do camarão, né? Das coisas que são aquilo que se chama... Eu não tenho muita familiaridade com essas coisas porque eu não como, mas das coisas mais ou menos que se chama o siri, o molusco, aquelas coisas têm um nome para isso, né, na área marinha. Crustáceo. Não, não é crustáceos. Tem um nome para isso na comida quando você vai pedir, que você vai solicitar, né? Frutos do mar. Frutos do mar, exatamente. Então tem uma série de frutos do mar que você não pode consumir, né? Dizem que peixes, por exemplo, só os que têm barbatanas e os que têm escamas que podem ser comidos. Aqueles que têm pata fendida e aqueles que ruminam, porque tem uns que são de patas fendidas, mas que não ruminam. Tem outros que ruminam, mas não têm a pata fendida. Então tem toda uma construção em cima dessa alimentação que você pode fazer. É claro que se nós podemos
e tivermos condições de fazermos escolhas, é evidente que nós vamos preferir coisas que não impõem a matança, né? Porque se nós estamos imaginando que os animais não sofrem quando vão ser abatidos, é por engano nosso. Porque eles não falam, não quer dizer que eles não sentem, Claro, que eles não sabem o que vai acontecer com as suas vidas. claro. E isso eles retêm nas suas células, nas suas moléculas, né, através dos seus nêutrons, prótons e elétrons, e isso acaba passando para nós, né? Muitas dessa alimentação, vamos dizer assim, entre aspas, que seria proibida, nos torna impuro. Comer alguma coisa que está morto também nos leva um pouco a essa mortalidade, diminuindo um pouco os nossos dias aqui. Comendo coisas vivas, nos leva um pouco mais adiante na nossa longevidade, aqui também, para aquilo que nós temos que fazer e processar na nossa vida para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma coisa é proibida em todo esse sistema, nessa cadeia que eu falei, com exceção dos animais que são selvagens, né? Que é a questão do sangue. A questão do sangue, ela sempre foi vista como uma coisa assim redentora, como uma coisa da ressurreição, daqueles que geralmente têm a visão do que o sangue significa. Beber o sangue não é apenas se tornar impuro, é não saber exatamente o significado que ele tem dentro da ritualística da evolução espiritual, né? Tanto é que o único que fez uma referência a ele e podia fazê-lo como filho de Deus e do Criador foi o Mestre Jesus na sua última ceia junto aos seus apóstolos. Ali, então, fica respaldado o que significa o sangue e a carne. Fora isso, nós devemos fazer a separação segundo ao nosso discernimento, o nosso livre-arbítrio e a nossa sabedoria. Porque se nós deixarmos para que alguém diga para nós o que é certo ou é errado, seja ele na cadeia evolutiva ou através do plano espiritual, a resposta para nós vai ser sempre sim. Ah, eu posso fazer isso? Sim. Mas dentro dessa cadeia, tudo tem uma questão de evolução, de causa e efeito. Bom, então nós chegamos num ponto, bueno, que é o karma. O karma, na verdade, é a pura evolução das espécies, tanto da nossa como de todos os outros reinos, principalmente o reino animal. É ali aonde a gente separa o joio do trigo, do animal doméstico, do animal selvagem. O animal selvagem mata para comer. O meu animalzinho que está em casa, domesticado, ele come ração. O meu, então, não tem débitos. O meu, dentro da minha aferição, que a evolução ela é individual, ele vai crescer muito mais do que o selvagem. O selvagem vai ter que caminhar muito mais nas suas reencarnações até que ele seja depois, numa futura evolução de encarnação, um animal domesticado e, portanto, com a evolução mais assegurada. Correto? Errado. Errado. Errado porque nós não podemos trabalhar em cima do karma. Claro. Então, só evolui aquele que tem karma. Então, os outros que têm dharma não evoluem. Sempre vão reencarnar e ficar marcando passo, enquanto os outros que têm débito reencarnam para a sua evolução e a melhor segurança daquilo que fizeram em outras vidas? Não. Isso acontece nas nossas vidas, mas também acontece no reino animal. Aquele animal que é selvagem, ele também vai ter a sua aspiração
de evolução. Evidente, porque ele é um animal que tem instinto. Embora ele seja inteligente e ele age para a sobrevivência dele, dentro da espécie dele, dentro da raça dele, ele está evoluindo segundo os princípios da sua visão de como melhorar as coisas para ele sobreviver. E isso, a causa disso também é elevada a sua raça e a sua espécie. Assim como acontece conosco, quando você tem um ser iluminado e que nós somos abraçados pela luz dele. Eu falo isso, por exemplo, num ser mais próximo de nós, que nós acompanhamos, vamos dizer assim, com mais assiduidade, Paramahansa Yogananda, que nos serve até hoje, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com todos os seus ensinamentos, na evolução de todos nós. E daqueles que têm acesso a essa sabedoria e essas informações, esses conhecimentos. Então, mesmo estando não mais aqui materialmente, isso nos dá a capacidade de evoluirmos através do nosso conhecimento, na busca da nossa verdade. Com os animais, é a mesma coisa. Então, a questão da causa e do efeito, ou seja, do karma, funciona para nós e para eles. Porque senão nós vamos pensar que aquele indigente, aquele que é excluído da sociedade, aquele não tem chance. Aquele não vai evoluir. Ele vai ter que chegar na sua evolução próxima ao que nós estamos hoje para conseguir daí evoluir. Nada disso. Nós não sabemos o histórico evolucional do excluído. Nós não sabemos o histórico evolucional daquele que está na rua, abandonado. E isso era a mesma coisa que falar que o preto velho não conseguiu a iluminação dele. Com a sua simplicidade, com a sua humildade, né? Com toda a sua bondade e caridade, ele chegou aonde chegou. E nos fornece todo esse conhecimento, toda essa sua experiência, para nós, numa corrente evolutiva de uma ascensão espiritual, que é a Umbanda. Então, nós temos que saber que os animais, eles passam pela mesma situação. Aquela víbora mordeu fulano. Ela está fazendo o papel dela. Se você foi mexer com quem não devia, ou pisou aonde não viu, e for mordido, ela está no habitat dela. Né? Ou mantenha a sua casa limpa, se for mordido dentro da casa. Isso acontece com qualquer um dos animais. Alguém pode sobressair nesse reino? Algum animal pode sobressair nesse reino? Todos. Como? Como cada uma dessas espécies que você falou, como cada uma das raças que estão dentro de cada uma das espécies, ou dentro de um circuito maior dessa evolução, dessa cadeia magnífica que é o reino animal, sobressai aquele, como acontece na nossa, como acontece no reino angelical, como acontece no reino vegetal e como acontece no reino mineral. Aquele que se doa em favor do seu semelhante. Nós vemos na cadeia dos animais, várias vezes, um animal em socorro a outro dar a sua própria vida para outro ser salvo. A gente cansa de ver isso através de vídeos no reino animal. Outros que estão sendo apanhados por animais mais fortes e que saem, estão livres, mas que saem em socorro de outros para libertá-los, acaba libertando e acaba ficando na garra daqueles que são predadores. Esses têm uma visão maior dentro da cadeia da evolução espiritual. Mesmo dentro da alma grupo,
ou dentro da individualidade espiritual que cada um acende, dentro da sua alma. Lembrando que todos os animais também, assim como nós, temos alma. Então, veja bem, eu estou falando de alma grupo desde o começo, porque os animais, né, já partem do princípio que eles têm alma. Então, quando um animal se sobressai a esse ponto, a evolução dele como alma, ele é maior. Nos animais, maior ainda dentro da sua espécie e dentro da sua raça. Porque mostrou para os outros que a vida dele não era tão importante como a do seu semelhante. Isso também acontece na nossa. Muitas vezes a gente vê isso. É um soldado, é um guarda, é um bombeiro, é um pai, é uma mãe que dá a sua vida em favor dos filhos ou do seu semelhante. Os que fazem isso, certamente, na sua visão espiritual evolutiva, sobem um degrau e elevam também a sua corrente ou a sua espécie junto. Mas o favorecimento dele, na próxima reencarnação, será maior. Ele terá, vamos dizer assim, muito mais crédito do que o seu semelhante, pela postura que ele tomou de amor em relação a outro. Às vezes, o amor ele está embutido. Às vezes o camarada se coloca com a sua coragem, com a sua altivez na frente, mas no fundo, no íntimo, o que fez ele tomar essa atitude foi o amor que ele tinha por aquele que estava sofrendo tais agressões. Isso acontece também lá no reino animal. Bom, Carmen, já são 20 para 6, e esse é um tema que a gente, às vezes, tem muitas perguntas para fazer. E eu vou tentar não fugir das perguntas que, por acaso, tenha dúvidas, ou alguém tenha dúvidas em relação a elas, antes de eu fazer o fecho dessa live. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder responder, eu respondo. Senão, eu vou me encaminhar para o fechamento dela. Tá. Olá, família Pax, alguma pergunta para o Bueno? Escrevam aí, por gentileza, eu leio. Por enquanto, ninguém tinha. Nossa, que surpresa. Não vi nada. Que surpresa. Não vi nada. Pode ir lá. Não? Posso, porque eu gostaria de responder, se tiver, agora, senão eu vou me encaminhar para a conclusão. E aí, para responder perguntas, fica mais difícil, né? No final. Tá bom. A Carla está perguntando se os animais fazem projeção astral. Fazem. Os animais fazem de tal maneira a projeção astral que eles fazem isso encarnados. Eles conseguem fazer e têm uma visão extracorporal diferente da nossa, né? Por serem um pouco mais sutis, porque eles vêm de lá do mineral, do vegetal, e ele acabou de vir de lá do mineral e do vegetal com a figura da atração e da sensibilidade. É como os gatos no Antigo Egito. O gato no Antigo Egito, ele conseguia ver e despertar no seu dono não só o perigo, como qualquer outra aparição espiritual do lado. E fazia o seu encaminhamento durante o sono a todos os lugares aonde o seu dono, vamos dizer assim, o seu mestre, gostaria de ir. Eles se tornavam verdadeiros guias. Tanto é que os soberanos, os faraós e os sacerdotes, eles pegavam os seus mais leais gatos e aqueles que tinham uma propensão psíquica maior e iam com eles para o túmulo, porque eles iam precisar desses animais em outras vidas. Uhum. E eles têm uma constituição, os gatos, né? E nós até dizemos hoje em dia, né?
que os gatos têm 7 vidas, né? Imagine nós que só temos uma, né? Eles têm 7 vidas justamente em função disso, porque eles são categoricamente animais astrais, do plano astral. Eles estão materializados, eles são domesticados, aqueles que não são selvagens, né? Os tigres, os leopardos, os guitas, os leões, né? As onças, né? As jaguatiricas, esses todos são selvagens. Mas uma vez eles também domesticados, eles trazem para nós esse próprio ambiente de nos auxiliar, como felinos. Tanto é que são os grandes seres, né, de sírios. Quem estuda sírios detalhadamente vai saber que eles são verdadeiros panteões em sírios. Assim como são as baleias, assim como são os golfinhos, assim como são os lobos. Né? Existem espécies que evoluem nos seus planetas de origem de tal maneira que são de uma inteligência tal que conversam telepaticamente com qualquer sombra que esteja ao seu lado, ou seja manifestada. Em outras palavras, às vezes a conversa não é entre dois, é entre 5, 6, 7, do mundo invisível que está em torno de si. E os gatos têm essa propensão de fazerem essa projeção, vamos dizer assim, in loco, acordados. Né? Acordados. Haja vista que tem determinados gatos que ficam olhando para o dono como se estivesse em alfa, em beta. Eles estão em projeção. Fale. A Tânia está perguntando, o animal de estimação nos acompanha durante as nossas vidas reencarnando? Uma boa pergunta. Alguns sim, outros não. A maioria sim. Desde que nós estejamos encarnados aqui também. Sim. Eles, às vezes, eles voltam para o mesmo dono, reencarnado em outros animais. Né? Se a nossa evolução não é aqui, ou eles podem nos acompanhar em outros mundos, ou eles serem preparados para continuarem a sua reencarnação aqui com outros donos. Mas a maioria das vezes, sim, eles são reencarnados novamente para acompanhar os seus donos que ainda estão aqui. Mais alguma? Se eles enxergam sem o físico, sem o plano físico, além do físico. Se eles... Não, acabei de dizer o exemplo dos gatos. Os cães têm muito isso também. Os cães têm muito isso também. Os gatos têm mais em função dos olhos. Os cães, mais em função dos focinhos. Cada um das espécies, das raças, tem as suas habilidades para essa projeção de sobrevivência, não só deles, mas como dos seres amados a quem eles protegem. Geralmente, essa projeção se dá sobre uma visão alterada. No caso do gato, através dos olhos, e no caso dos animais, mais os cães, do focinho, daqueles que têm o olfato. Ele se apercebe melhor de qualquer outra atmosfera que está por perto. Aí já começam a latir. Ou senão são avisados pelos gatos através das mãos. Ou miados. Ou saem de uma situação para que o dono acompanhe eles daquela situação, abandonando aquele canto ou aquela situação em que estão sentados. Há necessidade de ficar com a observação sempre atento para quem tem animais domésticos. Sempre nos avisam de alguma coisa que não está bem. Ok. Olha aí. Então, a Carla também perguntou se dava tempo de falar de animal de poder. Eu acho que não, porque faltam 10 minutos, né? Uma outra oportunidade. Animal de poder? Animal de poder, eu já falei uma vez sobre isso. Já. Eu dei uma visão geral do animal totem, do animal de poder. Animal de poder sozinho, falando, é uma coisa que eu posso até falar, mas que seria
em 1 hora, muito pouco tempo, e tornaria um pouco repetitivo aquilo que eu já disse em outras lives. Eu não sei se você mantém as lives aí meio atualizadas, mas é só entrar lá em Animal de Poder, Totem, e eu acho que uma outra coisa que eu falei de Animal de Poder, de Totem, acho que mais alguma coisa. E ver lá direitinho o que eu falei, e se depois tiver alguma dúvida, eu possa responder numa outra live. Se não tem mais nada para me responder quanto ao que eu falei até agora, eu precisaria, então, estar completando e dizendo que os animaizinhos, a gente chama de animaizinho, mas posso falar de animaizinhos de um urso, né? Não posso falar de animalzinho sobre um touro, de um cavalo, por exemplo. Eu chamo de animaizinhos porque eles são queridos e são as nossas criaturas, nossos companheiros, nossos amigos de jornada, vamos dizer assim. Na verdade, são nossos irmãos, né? Porque todos nós que estamos aqui na Terra hoje, todos os reinos, nós pertencemos à mesma família, vamos dizer assim, a família divina. E todos nós estamos na busca da evolução. E essa busca da evolução, ela tende a passar por uma frase muito simbólica, que quem já ouviu sabe o que ela significa, quem não ouviu vai ouvir agora, quem já leu sabe que o significado dela é forte demais para todos aqueles que amam os animais e que sabem o que significa a cadeia da evolução espiritual. Não falo da evolução material. Nós falamos sempre da evolução espiritual, porque essa é a nossa jornada. Esse é o nosso caminho. Por isso nós estamos aqui na matéria. E eu falo um pouco agora de uma coisa que, vejam só vocês, eu passei ao longo de toda a nossa live de falar de sofrimento dos animais, de falar sobre o abatimento dos animais, a não ser daqueles animais selvagens que necessitam abater para a sua sobrevivência, assim como para alguns humanos isso também significa a sua sobrevivência. Como eu disse, se eu estiver num lugar e não tiver nenhum tipo de alimentação e tiver carne para me comer, é evidente que eu vou comer a carne para minha própria sobrevivência, porque assim o meu espírito precisa para continuar evoluindo na minha espécie e o poder continuar evoluindo como espírito. Mas nós temos que nos lembrar sempre das lições que foram nos colocadas. E se nós podemos, seja de uma maneira financeira ou não, diminuirmos o sofrimento e a matança dos nossos animais, sejam eles quais forem e sejam quais os seus habitats, é uma responsabilidade nossa, porque eles estão nessa cadeia evolutiva assim como nós estamos. Então, se esse é um condicionamento nosso para que nós possamos evoluir, vamos dar o direito a todos eles, né? Desde o protozoário, passando ali pelos fungos, passando pelos insetos, né? Que eu não falei, mas poderia ter falado, dos insetos, passando ali pelos peixes, passando pelos répteis, passando pelas aves, chegando até os mamíferos, e aonde certamente nessa virada eles entrarão na cadeia do reino hominal. Então, a alma, não se esqueçam disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Então, lembre-se disso que eu vou falar agora. Quem não leu, quem não viu, quem não ouviu, né? A alma, ela dorme na pedra. Né? A pedra pode ser os nossos cristais, ela pode ser a rocha. Então, a alma, ela dorme na pedra. Ela sonha nas plantas, ela sonha nos vegetais, ela move-se nos animais, no nosso animal.
e ela desperta em nós, no reino humano. Então, lembre-se disso sempre, inclusive nas vossas orações, né? Que a alma dorme na pedra, ela sonha na planta, ela move-se no animal e ela desperta no homem. Carmen, eu termino então com esse pensamento, acreditando que eu pude falar um pouquinho, porque o horário é muito pouco, as informações são muito maiores de tudo isso que eu falei, mas deu o entendimento que a evolução, para algumas pessoas, Claro. para alguns cientistas e alguns até seres evolucionais de outros planos, ou se dá pela alma grupo, ou se dá pela individualização de cada um. Eu, Bueno, acredito que as duas coisas se dão juntas, tanto coletivamente, quando um se desperta dentro da sua raça, da sua espécie, para o bem de todos, como ele, na sua evolução individual, ele também evolui na sua cadeia, na sua raça e na sua espécie. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos aqueles que estiveram conosco na tarde de hoje, pedindo e rogando que todos tenham um bom descanso, que iniciem a sexta-feira um final de semana maravilhoso, com muito carinho, com muita paz, um sábado, um domingo com muito amor, né? E que tenhamos uma semana iniciando com muita saúde, com muita felicidade, né? Com muita proteção e com muito trabalho, porque hoje em dia todos nós precisamos. Gratidão, gratidão, gratidão pelo convite, Carmen. Obrigada, Bueno, foi ótimo. Adorei a sua última colocação aí. Adorei. Que a alma dorme na pedra, foi muito bom. Ela sonha na planta, ela se move aonde mesmo? No animal, ela se No move no animal. animal e desperta no Desperta no homem, ser humano. Adorei. no ser Maravilhoso. humano. Adorei. Olha, maravilhoso. Gratidão. Família Pax, amanhã eu estou aqui com a Jane Ribeiro. Ela vai estar fazendo orações para ancorar sabedoria e amor na bem-amada Mãe Terra. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada, Bueno. Gratidão.